Antes de decidir namorar, casar, construir uma família, você precisa parar, respirar e se perguntar: eu quero isso ou só quero fugir de mim mesmo? Porque a verdade é que muita gente não entra num relacionamento para somar, entra para se esconder, para não encarar o próprio vazio, entra para ter alguém que distraia o silêncio, para preencher o tempo, para aliviar a solidão. E é por isso que dá errado. Porque se você não sabe quem é sozinho, nunca vai conseguir alguém, nunca vai conseguir ter uma coisa com outra pessoa, construir algo de verdade. Porque você não se conhece. Então, antes de você sequer cogitar entrar numa relação, é necessário se conhecer. Tendo isso frisado, quais são os critérios que você precisa ter bem definidos antes de tomar essa decisão? Hoje a gente vai caminhar e falar sobre esse assunto. Oi, eu sou a Iris e aqui você aprende a enxergar a realidade como ela é e não como gostaria que fosse. Então abra os olhos antes que o mundo te engula. Relacionamento. Todo mundo quer ter um relacionamento. Todo mundo quer construir uma família, ser feliz. Isso é normal. A maioria das pessoas tem esse desejo de achar um parceiro, alguém para construir uma história juntos. Mas quais são os critérios que você precisa ter antes de tomar essa decisão? Razão antes da emoção. Esse é o primeiro ponto. Quando você vai escolher alguém para se relacionar, precisa desligar a emoção e ligar a razão. Por quê? Porque a emoção cega. E quando a paixão passa, é a rotina que fica. Vamos supor, você ama sair, almoçar, almoçar fora, né? Aproveitar o final de semana, mas se envolve com alguém que odeia sair de casa. No começo é bonitinho, a gente vai passar o dia junto. Depois, para você que gosta de sair, vira uma prisão essa relação, te limita. E são esses pequenos detalhes, essas pequenas diferenças que desgastam o relacionamento. A maioria das relações não termina por um grande acontecimento. Termina por 1000 cortes pequenos todos os dias. Você sendo podado de algo pequeno que você gosta, que no final vai virar algo muito grande, que te incomoda muito e você vai querer cair fora. Então, você precisa escolher uma pessoa que é compatível com o seu gosto, com o estilo de vida que você curte de ter. Essa coisa de os opostos se atraem não dá certo. Por isso que as relações estão definhando. Outro ponto que a gente tem que analisar: o que você tolera? Você precisa saber, de forma consciente, o que você está disposto a tolerar dentro de uma relação. Como você agiria em uma possível traição? Você perdoaria? Você iria embora? E se você for embora, você tem condições para ir embora, caso isso aconteça? Qual vai ser a sua postura diante disso? Qual é a sua visão sobre dinheiro? Quer ter filhos? Não quer ter filhos? Essas conversas precisam acontecer antes de vocês entrarem num relacionamento mais sério. Porque depois que assinou o papel, depois que divide casa, patrimônio, história, fica muito mais difícil de virar e dizer: não, eu não quero mais. Porque o emocional se apega, o racional se perde e você não vai conseguir manter a cabeça no lugar para tomar uma decisão equilibrada e coerente.
Uma outra coisa que é interessante a gente analisar: religião, valores, o julgo desigual. Qual é a religião dessa pessoa? Se você tem uma crença totalmente diferente da dela, como vai ser a criação dos filhos? Um vai levar para a igreja, o outro vai querer levar para outro canto, não vai curtir essa coisa de igreja, de culto, e vai, de repente, estimular o seu filho a ter outro estilo de vida com valores religiosos diferentes do seu. E aí? Vai ter atrito, vai ter ressentimento, e o amor vai virar o quê? Um campo de guerra. Tudo isso precisa ser pensado antes de assumir uma relação séria. Casar sem alinhar valores é como você plantar uma árvore em um solo rachado. Ela até pode crescer, mas qualquer vento forte vai lá e vai derrubar aquela árvore. O namoro, ele serve para isso. Você pode até iniciar um namoro com uma pessoa que é diferente de você. Mas você tem que enxergar esses pontos, esses limites de tolerância. Porque às vezes a pessoa dentro da relação, ela não vai fazer nada que seja considerado muito grave, mas é um estilo de vida muito diferente do qual você preza. E aí vocês não vão dar o match, não vai dar liga naquela relação. Papéis, dinheiro e segurança. Outro ponto que ninguém gosta de discutir: dinheiro. Hoje mesmo, conversando com colegas no trabalho, surgiu o tema: o homem tem que prover a casa, a mulher deve rachar as contas. As opiniões dividiram ali. Alguns achavam que deve dividir tudo, e eu, pessoalmente, acredito em papéis bem definidos. O dinheiro que eu ganho, eu invisto em mim, nos meus cuidados, na minha aparência, no meu bem-estar. Já as contas fixas, para mim, são obrigação do homem. Porque eu enxergo o homem, o marido, como o provedor do lar. E para mim, isso é o mínimo para uma relação funcionar. E aqui eu vou deixar bem frisado: para mim, Iris. Mas perceba, eu não estou pregando um modelo. Eu estou dizendo o que é coerente com a minha visão de mundo, com o tipo de relação que eu quero ter. Eu preciso de um homem com presença masculina ativa. Alguém que me faça sentir segura. Mas, ao mesmo tempo, antes deixa eu só frisar aqui, você pode querer algo diferente disso. O importante é você saber o que você quer. Eu sei que se eu for ter um relacionamento com um homem que não vai entregar isso que eu busco, essa relação não vai dar certo. A minha admiração por ele vai diminuir. Eu tenho a personalidade um pouco forte, então é capaz de eu querer tomar a liderança da relação, porque eu vou achar que eu estou tendo uma entrega melhor, porque eu vou acabar achando que eu vou liderar melhor a relação. E pro tipo de relacionamento que eu quero ter, vai ficar disfuncional e não vai dar certo. Então, por conhecer este meu lado, eu já sei o tipo de pessoa que eu preciso buscar. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero ter a segurança de poder ir embora se algo der errado. Então, assim, eu trabalho. Porque ter o meu dinheiro é sinônimo de liberdade. É o meu direito de ir e vir dessa relação garantido. Porque se de hoje para amanhã o meu marido me trai, e é uma coisa que eu tenho bem definido que eu não vou tolerar,
eu tenho condição financeira de pegar as minhas coisas e falar: tchau, querido. Você não respeitou esse relacionamento. A mulher que depende totalmente do homem não tem um relacionamento, tem um contrato de sobrevivência. Mas esses são os limites para mim. E você, na sua escolha de relação, tem que saber quais são os seus limites e respeitar eles. Você não pode passar por cima deles. Por isso, eu não vou conseguir me envolver com um homem que não tenha as características que eu busco. E você tem que ser assim também. Tal homem, tal mulher que está me escutando. Por mais bonito ou legal que a pessoa pareça, a gente sabe, a gente tem que saber, pelo menos, que não sustentaria um relacionamento onde você não admira o seu parceiro. O primeiro passo para você amar alguém é a admiração. E o mesmo vale para o homem. Tem homem que não quer mulher com filhos ou com históricos de muitos relacionamentos. E tá tudo bem, ele tá no direito dele, a relação é para ele, é o relacionamento dele. Cada um tem que saber seus níveis de aceitação. O que não pode é, tem muito tempo que eu não tenho um relacionamento, eu tô aqui desesperado, quero uma mulher, e aí aparece uma mulher que tem filhos, sendo que é algo que você não admira. Que tipo de relação você vai ter com essa pessoa? É uma relação que em algum momento você já sabe que não vai dar bom, que não vai ter futuro. E aí você vai estar ocupado com a pessoa errada, deixando a pessoa certa de repente escapar. Então, baixar o padrão por carência é você construir o próprio sofrimento. Você até vai tolerar por um tempo, mas uma hora vai querer escapar. E aí todo aquele investimento emocional que foi feito vai para o lixo, porque você não soube escolher direito. Essas coisas precisam ser faladas durante o namoro. Antes do eu te amo, tem que vir o eu me entendo, eu me conheço, eu suportaria. Essa pessoa está dentro do que é importante para mim, ela tem os mesmos alvos que eu. Agora a parte carnal da relação. Parem de correr para os finalmente logo no início. Sexo é conexão profunda. E está sendo banalizado. Uma coisa que é tão íntima, que deveria ser visto como sagrada, hoje está como se fosse qualquer outra coisa. Ninguém valoriza. Mas quem tem que se valorizar é você. Você precisa se respeitar. O carnal, ele distrai. E quando o corpo fala mais alto, a mente se cala. Você vai parar de observar. Você vai parar de analisar o comportamento. Porque você vai estar apaixonado pela sensação, não pela pessoa. E de sensação em sensação, você desperdiça a chance de ver quem realmente está do seu lado. Porque, peguei fogo de paixão. Ficou cego. Não viu o que de fato importava. Agora, a parte prática. A gente tem condição de bancar uma casa? Precisamos ter essa consciência. Tem condição de rachar um aluguel? De sustentar um filho? Mas a gente não quer ter filho e tal. Mas e se vier inesperadamente? Como é que vai ser?
Ou você pretende casar fazendo vaquinha com a família para te ajudar nas dificuldades, para te ajudar se na festa do casamento você já está precisando de ajuda financeira, você não deveria estar casando. Porque se você não consegue bancar a sua própria vida, você sozinho, você não está pronto para dividir família, casa com ninguém, para construir uma família com ninguém. Você não está nem se bancando, se sustentando direito. E a conta dessa fantasia que as pessoas têm, não, onde come um, come dois, não, porque o amor vai fazer a gente superar as dificuldades, não vai. Perante as dificuldades, o amor é a primeira coisa que vai embora. Trabalhe com a sua realidade. Se olhe no espelho e pergunte: o que eu tenho para oferecer? Eu estou exigindo algo que é compatível com o que eu sou? Homem, você quer uma mulher jovem, linda, malhada, mas será que uma mulher assim quer alguém com você? Quer alguém como você? E será que esse perfil de mulher, malhadona, cavalona da academia, ela vai ter as características de personalidade que você busca em alguém? Porque às vezes o perfil da pessoa já mostra a personalidade que ela tem. Aí você quer uma mulher que seja submissa, que crie seus filhos, mas aí você tá olhando para a menina que tá sempre na balada, a menina rata de academia. Não tá coerente isso. A mesma coisa a mulher. Ah, eu quero um homem provedor. Mas aí tá olhando pro malandro que tá passando o rodo em todo mundo. Essa pessoa vai ser o marido provedor? O marido que não vai te trair? Tem que ter o senso, gente. E será que você tem as qualidades que uma pessoa, do jeito que você quer, ela também busca? Da mesma forma que você quer uma pessoa no seu perfil de escolha, essa pessoa também tem os gostos dela. Você está dentro desses parâmetros? Então se torne o que você deseja no outro. Só assim o amor vai deixar de ser uma fantasia e vira coerência. Esses são os pontos que eu, Iris, tenho firmado comigo e que eu acredito serem essenciais para um relacionamento dar certo. Então, antes de começar algo, acorde para a vida. Veja se o que você chama de amor não é só uma fuga. Veja se o que você chama de companheirismo não é dependência. Veja se o que você chama de paciência não é medo. Porque amar de verdade é você conseguir olhar para o outro e dizer: eu te escolho, não porque eu preciso, mas porque eu quero caminhar com você. Então abra os olhos antes que o mundo te engula.